O exemplo dos pais, nós estivemos tocando nesse ponto quando lemos, eu gostaria de ler mais uma vez, capítulo 6 de Deuteronômio, ainda que não vou estar detido nesse texto, mas o capítulo 6 de Deuteronômio, do versículo 5 em diante, onde nós encontramos a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 em diante, onde lemos: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Meus amados irmãos, no último estudo que nós tivemos, na última doutrina, como eu disse, estivemos meditando sobre a importância que cada pai, os pais, é isso que deve dar a palavra de Deus, para que possa ministrar, possa ensinar aos seus filhos. E gostaríamos de, partindo desse ponto, falar que é fundamental o exemplo dos pais dentro do lar. A palavra de Deus é de vital importância para a construção espiritual da nossa família. Mas precisamos não só ensinar com as palavras, com a palavra de Deus, mas ensinar sobretudo com o nosso exemplo. Quando os filhos veem aquilo que nós ensinamos sendo praticado pelos pais, isso investe uma maior autoridade e responsabilidade no coração, na mente dos filhos. E é preciso que não só ensine a palavra, mas que aplique a devida correção, a disciplina no nosso lar, para que os filhos cresçam sadios na casa do Senhor. Eu disse uma vez aqui que a nossa família, ela é a igreja que nós temos em casa. E de nada adianta o ministério, o pastor, estar ensinando a palavra, ensinando a doutrina, ministrando a palavra, se não se aplica a disciplina, quando não se cumpre aquilo que é ensinado. Na verdade, há muitos que ensinam por aí afora, mas não aplicam a disciplina que deve ser aplicada, e poucas pessoas dão ouvido àquilo que é ensinado. E nós temos vários exemplos nas Escrituras dos prejuízos que ocorreram quando os pais não aplicaram a devida correção ou a disciplina aos filhos. É importante ensinar, mas o exemplo, a disciplina, é de vital importância para a criação de filhos. Quando digo que o exemplo é porque é importante que
os pais, eu falei isso no estudo anterior, mantenham uma vida espiritual, uma vida de santificação no lar, porque quando os pais não vivem a palavra, não vivem uma vida de santificação no lar, este lar vai mal. E o prejuízo termina atingindo aos filhos também. Nessa caminhada de ministério, ouvindo, aconselhando, orientando a muitas famílias, me deparei com problemas muito sérios em famílias e procurava de todos os lados, com apoio na palavra de Deus, orientar, aconselhar para que os problemas fossem solucionados. Mas enquanto não se aplicou o remédio certo, o problema não foi corrigido. E, infelizmente, quando descobrimos que o problema estava nos cabeças do lar, é que os pais viviam uma vida comprometida com o pecado. Não davam exemplo dentro da sua casa. E, por essa razão, aquela vida comprometida com o pecado, por extensão, atingia aos seus filhos e trazia graves problemas para aquele lar. Nós vemos inúmeros exemplos nas Escrituras, na Palavra de Deus. Poderia tomar como exemplo um deles, a casa de Davi. O transtorno que ocorreu naquela família. A família Davi foi um homem escolhido por Deus. Mas nós, quando lemos as Escrituras no segundo livro de Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12, e vemos a queda de Davi, como Davi caiu naquele horrendo pecado de adultério, quando o exército foi à batalha, diz a palavra de Deus que ele ficou em casa e um dia passeava no terraço do palácio e viu uma bela mulher que estava se banhando. E nos diz a palavra de Deus que ele foi dominado pela concupiscência e mandou buscar aquela mulher como rei. E nos diz a palavra de Deus que ele cometeu um grave pecado diante de Deus. E esse pecado de adultério foi acompanhado de um homicídio, porque ela era mulher de um dos seus oficiais, Urias, e ele mandou a ordem para que Urias viesse à sua casa. Ele quis fazer um arranjo, né, para ver se Urias dormia com a sua esposa, porque ela tinha avisado ao rei que tinha ficado grávida daquele pecado, e dessa forma pudesse encobrir o seu pecado e o filho nascer como se fosse filho de Urias. Mas Deus vê todas as coisas e Deus não gosta de arranjo.